Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa Casa do Caminho. Antes de iniciarmos a nossa palestra, pedimos para que desliguem os celulares, coloquem no modo silencioso, para que a gente possa aproveitar ao máximo as informações, não atrapalhe a nossa comunicação aqui com os nossos queridos. Então vamos ler a página que está sobre as cadeiras, que é do livro Palavras de Vida Eterna, lição 95, Aprendendo. Tornai-vos, pois, praticantes de palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Cada vez que as circunstâncias te induzam a ouvir as verdades do Evangelho, não admitas que o acaso esteja presidindo a semelhantes eventos. Forças ocultas estarão acionando a oportunidade a fim de que te informes quanto ao teu próprio caminho. Não te faças, pois, desatento, porquanto, a breve espaço, serás naturalmente chamado pela vida para testemunhar. Observa a escola e as disciplinas com que se formam determinados profissionais. Acadêmicos de medicina ouvem lições para curar os doentes ou auxiliá-los. Estudantes de engenharia escutam ensinamentos para que os apliquem à técnica das construções no plano terrestre. Contabilistas gastam tempo de modo a garantirem a sustentação do comércio, na arte de fazer contas. Tecelões assimilam princípios em torno de certas máquinas para atenderem oportunamente à indústria do fio. Qualquer estudo nobre é aquisição inapreciável, mas se mora estanque. Na alma de quem aprende, assemelha-se a pão escondido aos que choram de fome. Ouvir sim os preceitos da espiritualidade superior, mas agir segundo nos orientam, porque se sabemos e não fazemos o que o bem nos ensina, melhor fora não saber, para não sermos tributados com taxas de maior sofrimento nas grades da culpa. Graças a Deus. Mestre amado Jesus, amigos espirituais, diretores espirituais dessa casa, agradecidos estamos por essa escolha de hoje estarmos aqui, escolhendo o melhor lugar que a gente poderia estar, aprendendo o Teu Evangelho, Mestre amado. Ampara-nos, intua-nos, que a gente possa vibrar no bem, vibrar para aqueles que estão trazendo informações, estudos do Teu Evangelho, do Teu trabalho, do Teu exemplo. Então, Mestre amado, intua nosso querido Marcos, que ele vem trazer o Evangelho para todos nós, que ele tenha calma, sabedoria, envolva com a Tua paz, com o Teu amor, com a Tua alegria, Jesus. A nossa querida Marise, que vem trazer o comentário do livro Caminho, Verdade e Vida, que ela também traga aquilo que o nosso coração precisa, aquilo que a gente precisa ouvir. Envolva no Seu amor e na Sua luz, Jesus. E agradecidos estamos mais uma vez por tudo, pelas escolhas que fazemos, pela orientação que recebemos, pelos impulsos, pelos empurrões que a gente tem no bem, que a gente sabe que é sempre direcionado para coisas boas. Fortalece em nós, então, essa vontade de estarmos juntos, crescendo, evoluindo e aprendendo sobre Ti. E que seja em Teu nome, em nome de Maria de Nazaré, em nome dos diretores espirituais tão queridos e amados dessa casa, e acima de tudo, em nome de Deus,
que encerramos a prece inicial do estudo, da conversa, da palestra dessa tarde. Que assim seja, graças a Deus. Boa tarde a todos. Mais uma vez aqui muito feliz por estar podendo conversar com todos vocês. Fico feliz também da presença de todos os meus amigos aqui. É uma grande oportunidade, primeiramente, ser um frequentador, um trabalhador da casa. Nós temos que aproveitar essa oportunidade que Jesus nos oferece. E agradecendo a espiritualidade, ao Mestre, a Deus, pedimos a intuição para trazer da melhor forma possível o estudo da tarde de hoje. Então, começamos aqui com o tema Fé e Caridade. Então, eu vou ler aqui, começar lendo, tá? No capítulo 11, item 13. Nós vamos iniciar a palestra lendo e vamos comentando e depois nos aprofundamos ao tema, tá? Capítulo 11, item 13, Fé e Caridade. Disse-vos, não há muito, que meus caros filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Poderá ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Olha, esse ponto aqui, de ser necessário a fé para que haja uma felicidade entre os homens, é um tema debatido na humanidade desde sempre. Desde que o homem se formou, começou a escrever, já existem indícios de que existia uma religiosidade entre os homens, antes mesmo da escrita. Quando ele começa a escrever, quando a humanidade começa a ter a escrita, já existiam organizações sociais e espirituais na Terra. Dito isso, muito se debate sobre o seguinte tema: é possível o homem, sem ter nenhuma fé, sem ter nenhuma religião, que eu não vou falar religião, vou falar religiosidade, que é o melhor termo para ser usado. Que religião tem seus dogmas, mas uma pessoa pode ser religiosa sem estar numa religião especificamente. Então nós vamos tratar aqui não da religião, mas e sim da religiosidade, da ligação do homem e a coletividade a Deus. Por que eu estou falando coletividade? Porque essa felicidade, o homem não vive sozinho. Essa felicidade é uma felicidade também social. O homem não vai conseguir ser feliz buscando seus prazeres terrenos. Não vai conseguir ser feliz sozinho, porque a lei de Deus é também a lei de sociedade. Então o homem precisa viver em sociedade. E vivendo em sociedade, ele vai construindo a sua felicidade também em conjunto. Então foi uma ideia de Deus colocar entre suas leis a lei de sociedade. Então o homem, para ser feliz, ele precisa que as pessoas que convivem, que vivem ao seu redor, também sejam felizes. E que se crie uma estrutura na sociedade, instituições, organizações, que permitam que esse homem seja feliz. Então, o que está sendo dito aqui, que é muito importante: sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social, ou seja, que eles vivam em sociedade felizes, sem a fé. Aí vamos pensar. Então a pessoa pode de repente ser boa sem ter uma religiosidade. Sim. A pessoa pode ser boa, mas é boa dentro dos padrões que nós conhecemos de bondade casual. Porque nós temos a oportunidade que Jesus nos envia de tempos em tempos espíritos abnegados que se sacrificam pela sociedade, pelo próximo, pela humanidade,
sem nenhum proveito pessoal, que tem uma completa abnegação, que tem uma completa renúncia com um objetivo mais nobre. É dessa caridade que a gente está falando. Não estamos falando daquela caridade da pessoa que tem alguma posse e divide com o próximo e se sente caridoso. Não estamos falando da caridade daquela pessoa que ajuda um pouquinho e já se sente satisfeita, né, de ter feito a sua parte para a sociedade. Não estamos falando somente do trabalho material, que é muito importante e é necessário para a vida na Terra. A lei do trabalho está aí, mas a lei do trabalho não é só o trabalho material. Vai muito além. Jesus nos coloca que fora da caridade não há salvação. E é preciso entender o que é a caridade. A caridade é o amor, que é um sentimento em que você se coloca primeiramente a Deus, que é sobre todas as coisas, que devemos amar ao próximo, ou seja, todos aqueles que estão ao nosso redor, como a si mesmo. Ou seja, primeiro temos que conseguir amar a nós mesmos. Digo, no planeta em que vivemos, não é incomum um homem não amar nem a si mesmo. E aí é uma escada. A gente não ama direito a gente, não consegue amar o próximo, e muito menos a Deus. Então nós precisamos desenvolver essa cadeia da caridade, que é termos o alto amor, desenvolvendo assim também o amor ao próximo e o amor a Deus. Jesus exemplificou até o limite da crucificação o que seria caridade. Ele nos deu exemplos em histórias, em parábolas, em atos, renúncias e sacrifícios. Então, se nós temos qualquer tipo de modelo para entender a caridade, basta olhar a vida de Jesus. Então, isso aí é uma questão que nós temos aí como base para a gente. Mas vamos aprofundar um pouco mais. Não vamos conseguir, nesse momento, sermos como Jesus. Nós vamos treinar para ser. Né? Nós vamos buscar a doutrina que nos oferece um conhecimento mais profundo dos ensinos de Jesus, que essa é a realidade da doutrina espírita. Ela é o Consolador prometido, que vai nos ensinar qual seria um passo a passo ainda mais detalhado, que Jesus já trouxe um passo a passo, para chegar lá à nossa perfeição, e que a gente não conhece e a gente está muito longe ainda. Mas será que a gente não tem capacidade de estabelecer na Terra, em algum tempo, uma ordem social que a gente seja minimamente feliz? Será que isso é impossível? Será que isso não é atingível, por exemplo, no mundo que se aproxima de regeneração? Será que a gente não pode ter algum tipo de felicidade na Terra? Olha, está dito em Eclesiastes que a felicidade não é do nosso mundo. Isso é uma realidade. E diz também que nós podíamos ter pelo menos a consciência tranquila. A gente poderia ter pelo menos aquela paz interior de ter cumprido nosso dever, de ter feito o máximo que a gente pôde no dia para melhorar, para aprender. Então, nós temos também Agostinho nos trazendo um passo a passo do autodescobrimento que nos permite melhorarmos a cada dia e termos a consciência tranquila. Então, a consciência tranquila é uma questão que a gente pode ir trabalhando e tendo uma vida mais leve. Nós vivemos num mundo muito conturbado. Mas será que essa conturbação também não está tanto em nós, que a nossa volta fica conturbada também devido a um desequilíbrio que nós podemos trabalhar em nós? Então é um convite que Santo Agostinho nos faz de observarmos a nós mesmos, não observar o próximo, não observar a mãe, não observar o irmão, não observar o filho, não observar qualquer pessoa que esteja ao seu redor. É observar a si mesmo. A doutrina espírita é bem clara. O ser humano tem aquela capacidade incrível de apontar os erros para os outros e dificuldade enorme de
perceber, né? Nem apontar, perceber os seus próprios defeitos. Então, Jesus nos convida a tirar aquela trave do nosso olho. Então, a caridade que ele está trazendo aqui para que nós sejamos verdadeiramente felizes, essa caridade só é possível com a fé. E isso é um tema grave, porque isso coloca, a espiritualidade deixa bem claro, ó, você pode até ter impulsos generosos. O Espírito traz aqui, ó. Pudera ter tido que a caridade é impossível sem a fé. Na verdade, impulsos generosos se vos depararão, mesmo entre os que nenhuma religião possuem. Mas, esse mais que é ótimo. Essa caridade austera, o que é austera? Firme, séria, não é uma caridade frouxa, não é uma caridade mole, é uma caridade austera, que só com a abnegação se pratica. O que significa a abnegação? O sentido das palavras contam muito. Quando você está abnegado, você está esquecendo dos seus interesses pessoais, esquecendo um pouco si mesmo para se colocar em proveito do próximo ou da sociedade. Então, ele está falando aqui, essa caridade, ela é austera, não é mole, é séria. Ela chega ao nível de você esquecer um pouco de si mesmo, talvez não só um pouco. Ela também exige um sacrifício pessoal. Quem nos ensina o sacrifício são vários espíritos. Obviamente, basta nos remeter ao Cristo, que se sacrificou por nós na cruz e continua se sacrificando, governando o nosso planeta, com toda a paciência no mundo, com a nossa evolução de formiguinha. Mas de formiguinha já é alguma coisa, tá? Para quando nem formiguinha é. Mas se for de formiguinha já está contando. Mas Jesus está aí conosco e falou que ficará conosco para todo sempre. Então essa caridade é uma caridade que vai ao nível do sacrifício pessoal. Ainda diz mais. Somente semelhante fé pode inspirar, porquanto só ela dá a força para carregar com coragem e perseverança a cruz da vida terrena. Olha que interessante. A fé dá coragem e dá perseverança. Se você acredita, você vai, você segue, você até chega ao ponto de enfrentar desafios que você nem acreditava que eram possíveis. E você conquista. Com fé nós conquistamos as coisas. E aí existe até um capítulo no Evangelho que é fé humana e fé divina. Até uma pessoa no campo material, se tiver fé, é capaz de realizar coisas impressionantes. Temos aí as pirâmides do Egito até hoje em pé, representando que aquele povo teve uma fé suficiente para construir um monumento que está há mais de 2000 anos aí existindo. Então, nós temos a fé como uma alavanca para a coragem, para a perseverança. Isso no campo material e mais ainda no campo moral. Então a fé, ela é a base para a coragem e perseverança. E para a gente passar pela terra, nós carregamos a nossa cruz. Não vou dizer que a nossa cruz vai ser nem parecida com a de Jesus, porque nós não aguentaríamos a cruz que Jesus carregou. Mas cada um de nós tem a cruz que pode carregar. Deus coloca em nós a cruz que nós podemos carregar. Ele só vai exigir de nós, Deus, Jesus, como seu representante, só exige de nós aquilo que nós conseguimos. Não existe uma cruz na vida que não seja possível nós carregarmos. Então, nós temos que perceber que a fé, ela nos dá coragem e perseverança. Essa coragem e perseverança nos faz enfrentar, sobrepujar os desafios e a cruz dessa vida.
carregar com coragem. E essa possibilidade de nós carregarmos com coragem a cruz que nós temos na vida, faz com que a nossa sociedade, que é o conjunto de todos nós lutando para sermos melhores, permita um ambiente que possamos ser felizes. Então, a caridade, ela tem que ser uma caridade verdadeira, que nós não estamos acostumados, porque nós ainda não exercitamos a caridade o suficiente para saber que caridade é essa. Mas estamos aqui nos esforçando. Isso que é importante. O mundo de regeneração que há de vir não é um mundo em que os homens já vão ser felizes, vão ser perfeitos. Não. O mundo de regeneração que virá daqui a um tempo, ele vai permitir que nós vivamos em mais harmonia. Isso já vai ser um aconchego para os nossos corações, depois de tantas lutas que nós temos aqui na Terra, ou em outros países, ou em outros planetas semelhantes. Eu, para suavizar um pouco essa história, trouxe aqui, primeiramente trouxemos aqui a Gênese. Aqui na Gênese, escrita por Allan Kardec, com os espíritos que contribuíram, ele traz sobre a transição planetária. O nosso planeta vai evoluir. E ele diz, eu vou rapidamente resumir aqui, ele diz que não vai acontecer que os homens vão se tornar bons e perfeitos, mas eles vão começar a se esforçar, eles vão mudar a predisposição deles. Ao invés de quererem o mal, lutarem pelo mal, ou escorregarem demais no mal, vão querer fazer o bem, vão ter uma predisposição, uma vontade verdadeira de fazer o bem. Essa predisposição, essa vontade, essa mudança de hábito, essa mudança, de vibração, ela vai permitir uma vibração coletiva melhor na Terra. Infelizmente, nem todos os irmãos que estão no planeta vão querer isso. Eu estou dizendo aqui de vontade. Ou vão acreditar, ter fé que consigam. Porque muitas vezes alguns se sentem condenados ao mal. Então, nem todos vão conseguir isso. Mas Deus, na sua misericórdia, não desiste de nenhum de nós. A Terra vai evoluir. Os que acompanharem minimamente, tá? Não estamos falando aqui de acompanhar virar espírito superior, não. Acompanhar minimamente ficarão no mundo de regeneração. E os espíritos perseverantes no mal, ainda muito rígidos, ou mantendo seus hábitos viciosos, não querendo mudar, eles vão ser encaminhados para um outro planeta análogo à Terra, ou seja, também de provas e expiações. Porque um planeta de provas e expiações são espíritos que já desenvolveram inteligência. Isso é importante dizer. Só que fazem o mau uso do livre-arbítrio. Não respeitam, são rebeldes à lei de Deus. Então todos nós que estamos nesse barco somos espíritos capazes de sair desse mal que nós construímos ao longo das nossas existências. Saímos dessa psicosfera. Estamos nos esforçando, sim. Uns mais, outros menos, um há mais tempo, outro há menos tempo, e Deus nos envia os missionários à Terra para nos exemplificar que é possível e como fazer. Nós trouxemos aqui também um livro, Cartas de uma Morta. É a mãe de Chico que nos traz esse livro, tá? E aí eu acho muito legal, nós sugerimos aqui a leitura de vocês do capítulo, são curtinhos, tá? Uma página ou menos cada capítulo. Do capítulo 50 ao capítulo 60. Do capítulo 50 ao 60, ela fala sobre Saturno. Ela teve o privilégio de fazer visitas em outros planetas do Sistema Solar, não só em Saturno,
também em Saturno, e ela descreve Saturno um pouquinho para nós. Existe a descrição um pouco de Júpiter na Revista Espírita, tá? Mas eu trouxe uma questão mais atual um pouquinho nesse livro, que é um livro de Chico Xavier, da sua própria mãe, Cartas de uma Morta, que ele traz como é Saturno. E é um pequeno trecho, esse livro é lido num dia, que fala que Saturno ele tem uma série de questões que só um planeta superior tem. Ele tem um dia que não tem a noite escura como nós temos. O dia é mais rápido, mas a vida é muito mais longa, e o ano é muito mais longo, ou seja, as pessoas vivem muito mais. Existe uma mediunidade generalizada, ou seja, a comunicação com o mundo espiritual faz parte da vida cotidiana das pessoas. Depois de uma certa idade, as pessoas já têm essa mediunidade aflorada, e a comunicabilidade com o mundo espiritual é feita, inclusive, socialmente. Aqui descreve um momento em que eles se comunicam com o plano espiritual de uma forma coletiva. Então, o Saturno, ele tem uma questão muito interessante. Cada planeta tem um pouquinho da sua missão. Saturno, ele é muito voltado para a questão intelectual, mas olha, quando a gente fala intelectual, nós estamos dizendo de sabedoria. Sabedoria é intelectualidade voltada às leis de Deus, ao bom conhecimento da vida e à boa prática da caridade. Então, o lado intelectual deles, que eles tanto veneram, é a questão da sabedoria. É a busca antiga dos filósofos gregos e anteriores a eles, que buscavam a verdadeira sabedoria. E que nós estamos nos esforçando para aprender também, e temos Jesus nos dando uma lição eterna de sabedoria. E nós temos o nosso querido Allan Kardec, nosso mestre, em segundo plano, mas também nosso mestre, que nos ensina de uma forma mais detalhada, com os ensinos dos espíritos, como nós desenvolvemos também essa sabedoria. O bom uso da inteligência. A inteligência como boa ferramenta. E tem um outro detalhe que tem nesse livro que é muito legal, que eles falam que eles também se preocupam muito com a beleza. Apesar dela descrever que a forma deles, do corpo físico deles, causava estranheza a ela, eles eram grandes venerados da beleza. Então eles cultivavam a sabedoria e a beleza profundamente. É um planeta conhecido por essa característica. Olha que lugar maravilhoso que está perto de nós, que está no nosso sistema solar, que já alcançou seu mundo já bem mais feliz que nós. E digo mais, lá não existe guerra, não existe fome, não existe miséria, não existe... o ser humano vive com... É muito interessante que ele fala assim, que o ser humano ele vive com simplicidade. Olha que interessante. O ser humano vive com simplicidade, ou seja, ele precisa de pouco para viver. Ele não demanda da natureza nada demais. Fala aí que os recursos que existem no planeta são usados só para beleza e para ornamentação praticamente. Eles conhecem todos os segredos da matéria. E eles não precisam ficar revolvendo a terra para conseguir seus benefícios, nem matando animais para conseguir. Eles se alimentam frugalmente, ou seja, através de vegetais, frutas e assim por diante. Então, o convívio desses espíritos com a natureza é sublime. É um respeito à natureza completo. Mas eles não são perfeitos, que fique claro. Eles ainda são falíveis. Olha, se eles são falíveis, é porque a gente tem que olhar bem para a gente e falar, ó, se esse pessoal que vive dessa forma ainda é falível, quem somos nós na fila do pão, né? Então é sempre importante a gente lembrar da gente, mas falar a esperança da fé. Nós vamos chegar lá.
Isso é uma das etapas para a nossa evolução, que vai chegar até a perfeição relativa como Jesus. Então, nós vamos chegar até lá também. Antes disso, vamos ter um mundo de regeneração, mas depois vamos ter um planeta como Saturno para vivermos. Alguns vão merecer antes esse privilégio, porque vão ter se esforçado mais, vão ter lutado mais, vão ter se abnegado mais, sacrificado mais. Então, cabe a cada um de nós o local que a nossa psicosfera permite vivermos. Eu não trouxe aqui esse livro, mas existe na Revista Espírita uma pergunta que me chocou bastante, tá? E está vindo para mim para eu compartilhar com vocês, para a gente ter uma ideia da evolução que ainda nos cabe. Perguntaram para o Espírito se nós, do jeito que nós somos, poderíamos viver num planeta tão maravilhoso, que já que esse planeta é tão maravilhoso como Júpiter, e, olha, notícia que nós temos, Júpiter ainda é mais maravilhoso que Saturno, tá? Júpiter ainda é mais evoluído que Saturno. Se esse lugar é tão maravilhoso, por que nós não podemos ir para lá para desfrutar essa beleza, desfrutar dessa evolução? E aí está o relato. O espírito emudece, fica com uma cara de triste e, constrangido, responde: infelizmente, vocês seriam como animais no zoológico. Porque a nossa psicosfera, esses espíritos já leem, se comunicam por pensamento. E se nós observarmos os nossos pensamentos, eles não são ainda tão equilibrados, né? Então, imagina como esse tipo de pensamento que nós ainda carregamos, não de maldade, tá? Não estou falando aqui de maldade, não. Estou falando só de desequilíbrio de pensamento. Só esse desequilíbrio de pensamento no ambiente onde as pessoas leem o pensamento já causaria um bom tumulto. Então, ele fala que, infelizmente, teríamos que viver dessa forma. Então, nós estamos no local adequado para o que nós precisamos vivenciar. Essa terra é um local abençoado por Deus, que permite que nós tenhamos as experiências necessárias para a nossa evolução. Não nos queixemos da terra. Aproveitemos a oportunidade da terra. Aproveitemos, inclusive, mais um livro que tem aqui, que é bom compartilhar sempre, é o A Caminho da Luz. Tá? Nesse livro, descreve que a terra foi criada com todo cuidado para que haja bastante beleza nela para os espíritos que tristes viriam. Então, a Terra é de uma beleza fenomenal. Quando nós vamos aqui, nós temos o Rio de Janeiro com todas as complicações aqui do nosso ambiente. Mas vai um dia numa praia, como na Barra da Tijuca, por exemplo, que eu frequento, que é mais perto. Vai na praia e vê um pôr do sol. É impossível não se emocionar, não se ligar um pouco mais a Deus, devido à beleza impressionante que Deus colocou nesse planeta. Então ele está ali nos convidando com a própria natureza, também com as pessoas ao nosso redor, mas com a própria natureza, nos convidando para sermos melhores, nos mostrando a beleza. E essa beleza exterior quer também nos estimular para buscarmos a nossa beleza interior. Então, a Terra é um lugar abençoado, uma escola. Nós aqui espiamos, nós passamos por provas. É difícil para todos nós. Nem para o rico, está no Evangelho, nem o rico, nem a pessoa com beleza, nem a pessoa na juventude, nem a pessoa com as três coisas conseguiria ter a felicidade. Mesmo tendo essas três coisas, todo mundo quer. Hoje em dia está na moda as pessoas chegarem na internet e falarem: não, mas se você for rico, se você construir isso, se você trabalhar, se você tiver isso, tiver aquilo, aí você vai ser feliz. Infelizmente, nessa mesma continuação do texto, já baixa a nossa bola nesse ponto também. Tá?
Sim, meus filhos, é inútil que o homem, ávido por gozos e prazeres, procure iludir-se sobre o seu destino neste mundo. Ou seja, através das sensações, através do gozo material, através do pensamento em si próprio, o homem não vai ser feliz. O espírito é categórico. Não existe dúvida sobre isso na doutrina espírita. Se nós olharmos para o nosso umbigo e buscarmos no gozo material, que significa isso? Tudo que a matéria, tudo que o planeta tem a oferecer de matéria, dinheiro, poder, vaidade, tudo que beleza, né? Tudo isso não vai gerar felicidade. E nós temos casos de pessoas que são ricas, mas extremamente vazias de coração, às vezes frias. E tem pessoas que fazem esse esforço para construir um patrimônio, e tem inclusive no Jesus no Lar uma história sobre isso. Ele faz todo um esforço para construir um patrimônio e de repente ele vira escravo daquele patrimônio. Tem que ficar administrando e pensando, e de repente os amigos são interesseiros, e de repente a família pensa mais no que quando ele vai morrer do que quando ele vai ficar. Aí de repente nós temos aí as pessoas querendo fazer testamento, né? Então nós temos a busca material, ela não gera felicidade, e muitas vezes geram outros problemas, que quando a gente não tem dinheiro a gente desconhece. Não é assim que nós vamos ser felizes. Não é assim. É através de uma fé que nos dá coragem, que nos estimula a perseverança, e uma caridade verdadeira. E essa caridade só vem com uma ligação ao Mestre Jesus, à espiritualidade e principalmente a Deus. Nós temos toda uma equipe de espíritos verdadeiramente abnegados junto a Jesus, que Jesus coordena. E nesse livro, também um outro livro muito importante que eu acho que as casas espíritas deveriam estudar bastante, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Nesse livro, ele fala a missão do Brasil. E nesse livro mostra as reuniões que Jesus fez com seus emissários, conta de Relil, conta de Ismael, conta de uma pleiade de espíritos por eles ordenados, e Jesus se reunindo com eles, planejando como seria a mudança da pátria do Evangelho, de Jerusalém para o Brasil. Isso foi planejado na espiritualidade por Jesus, seus emissários e toda a falange espiritual de apoio. Então, nesse livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, mostra que Jesus, vendo a luta fratricida, ou seja, o homem matando o homem, destruindo inclusive a natureza, criando situações perversas, inclusive, na época das cruzadas, ele olha, ele vai até os seus emissários e busca uma forma de reviver o Evangelho. E eles vão até as paisagens da América, com a sua beleza natural, com seus povos brandos e simples, povos ainda carentes de todo, com um coração mais purificado, né? De povos mais simples, mas a palavra que é usada é brandos, né? São espíritos mais brandos que viviam aqui na América e que eles seriam receptivos. E também era necessário que os homens que ainda têm os seus vícios da Europa, mas tinham sua coragem, tinham sua intelectualidade, tinham a mensagem de Jesus ali com eles, pudessem contribuir também com a formação desse povo que formaria nosso país. E também foi uma decisão da espiritualidade
também relacionada com espíritos de falanges sublimes, que foram capazes de ir até o sacrifício pessoal e a abnegação, encarnar entre os povos vindos da África, na qualidade de escravos, e construíram praticamente quase tudo de material que deu origem até ao nosso povo, à nossa terra, também grandes qualidades morais. Então, existia um povo mais brando, mais simples, existia um povo vicioso, mas intelectualmente muito desenvolvido, corajoso, e também com a mensagem do Cristo, existia um povo que, através da sua abnegação, do seu sacrifício pessoal, deu grandes exemplos para nós que fazem parte da nossa sociedade. Existe um sociólogo que fala que o Brasil é a união de 3 povos tristes. Mas essa união de 3 povos tristes formam um país que tem a capacidade única. Eu não vou dizer que é única totalmente, não. Mas nós temos uma capacidade de receber o imigrante, de acolher o imigrante, de receber os povos que mais sofrem na terra, que não teriam para onde ir. Nós temos o exemplo recente dos haitianos, que não tinham mais país para ficar. Dos venezuelanos, que não tinham mais condições de morar. Aos cubanos, que não tinham mais condições de viver. Nós temos a oportunidade aqui no Brasil de ter recebido os italianos na época da guerra, de termos recebido os alemães no meio das suas guerras também. Nós tivemos a oportunidade de receber o maior número de libaneses do planeta. Nós somos uma das maiores imigrações de japoneses. Se você for olhar o lugar que mais teve imigrantes de tudo que é canto do mundo e que acolheu eles nos momentos mais difíceis, que é acolher um povo quando ele já está estruturado, quando ele já está rico, quando ele já está bem-sucedido, que ele vem aqui muitas vezes para se beneficiar das nossas riquezas, é fácil. Agora, quero ver você receber uma pessoa que não tem para onde ir, que não tem onde trabalhar, não tem onde ficar, não tem onde morar. E o Brasil acolhe. Isso é uma realidade estatística. Qualquer um de nós pode buscar no Google e ver que a população brasileira é uma população de imigrantes do mundo todo. E nós temos grandes imigrações que aconteceram em momentos difíceis para esses povos. Então, essa situação que Jesus nos narra, de nós termos essa dificuldade toda para a organização do nosso país, inclusive com os indivíduos com vícios, que somos nós mesmos, né? Tem informação que são espíritos que eram do feudalismo, que praticamente escravizavam os servos. Então, não é que vem um espírito bonzinho e fácil, não. Pelo contrário, no Brasil é um lugar para a regeneração dos espíritos. E digo mais, o Brasil, ele não é um lugar que está se formando para isso. É um lugar que já é desde a sua fundação. Isso é uma informação que tem nesse livro também, tá? Engraçado isso. Eu me preparei, grande parte, vou só relatar isso rapidamente. Grande parte do estudo eu tentei organizar esse estudo trazendo Joana d'Arc como exemplo. Tentei e eu tentava buscar a passagem em que Joana d'Arc faz parte, e ela faz, da pleiade de espíritos que estão aqui no Brasil, que trouxeram esses espíritos difíceis também para reencarnar aqui no Brasil, e que também está junto a Francisco de Assis e sua equipe no plano espiritual, e alguns reencarnando, nós não sabemos exatamente quem, mas que estão aqui na esfera espiritual do Brasil desde a sua fundação. Que pensei muito em trazer Joana d'Arc, depois veio trazer um pouco Francisco de Assis, mas foi engraçado, por não achar a passagem específica no livro,
E eu achei na internet, isso que ficou mais confuso ainda, eu achei na internet a passagem que dizia lá que Joana d'Arc fazia parte da pleiade espiritual, dos espíritos que estão aqui cuidando de nós, e se cuidam de nós, estão cuidando da missão do Brasil como uma missão para todo o planeta, que é uma missão de moralização do planeta e de regeneração dos espíritos. Então, Joana d'Arc era um objetivo para mim. Só que eu não achei a passagem. Nesse não achar a passagem, eu li várias vezes A Caminho da Luz no início do livro. E chegou um momento que eu desisti. Falei, não, não vou trabalhar tanto essa questão no Brasil, Coração do Mundo. Aí me veio a intuição. Sabe aquela parte que você leu de um espírito degradado, de um espírito não, de uma pessoa degradada, quando o Cabral chegou no Brasil, e que foi a primeira ação de Ismael em benefício da construção do porvir na Terra? Aí eu lembrei e fui pesquisar. Esse homem se chamava Afonso Ribeiro. Por que a história dele é interessante? Porque ela é narrada nesse livro. E é o primeiro trabalho de regeneração pelo Espírito Ismael. Antes disso, vou trazer a notícia importante, né? O espírito guia do Brasil se chama Ismael. Ele recebe de Jesus o lábaro, ou como se fosse um estandarte. Bendito das mãos compassivas do Senhor, banhado em lágrimas de reconhecimento, e como se entrar em ação o impulso secreto da sua vontade, eis que a nívea bandeira tem agora uma insígnia. Na sua branca substância, uma tinta celeste inscrevera o lema imortal. Então, existe um lema imortal da nossa nação. E esse lema, ele está eternizado aqui na revista Reformador, que por acaso estava à minha vista quando eu fui estudar. Esse aqui é de agosto de 2013. Estava lá. Deus, Cristo e Caridade. Está aqui o lema do Reformador, que é uma revista espírita da FEB. Então, nós da doutrina espírita, aqui no Brasil, temos por bandeira, dada por Jesus a Ismael, o lema Deus, Cristo e Caridade. É emocionante estar aqui nesse momento, falando de fé e caridade. E a fé e caridade está no nosso lema do nosso país. Por quê? Deus é a ligação, a fé em Deus. Cristo, nosso mestre, que nos exemplifica, que nos rege, que nos dirige. E caridade é a ação do amor que Cristo nos ensina. Então, a fé em Deus, no Cristo, e a ação na caridade. Essa passagem singela do Evangelho, aparentemente, é extremamente profunda. E ela diz de um lema do nosso país, que tem como objetivo uma ação moralizadora no planeta. E os espíritos continuam. Com razão, se afirmasse que a felicidade se acha destinada ao homem nesse mundo, desde que ele a procurei, não nos gozos materiais, mas sim no bem, a história da cristandade fala de mártires que se encaminharam alegres ao suplício. E aí nós temos a história de que Judas, que traiu o mestre, foi um desses mártires nas outras encarnações, expiou esse pecado e culminou quando ele veio como Joana d'Arc, salvando a França da dominação inglesa e mostrando a sua mediunidade escancarada para a igreja e para o mundo todo. E ela foi uma das precursoras do espiritismo. Inclusive é estudada na história do espiritismo, Joana d'Arc.
A história de Joana d'Arc é muito interessante porque ela traz um espírito que faliu profundamente, que era discípulo do mestre, estava do lado do mestre. E nós temos um outro livro que fala, Crônicas do Além-Túmulo, que faz uma entrevista com Judas, que é muito interessante ler também. Então ele saiu dessa situação de um pecado que ficou marcado na história da humanidade para sempre. Ele expiou, sendo um desses mártires que foram ao suplício na época da cristandade. E ele passou pela mesma provação do Cristo, sendo vendido, vilipendiado e morto. E essa morte de Joana d'Arc simbolizou uma série de questões. Porque, tentando incriminar Joana d'Arc, eles divulgaram as tortuosas, mas belíssimas arguições, perguntas que fizeram a ela, tentando incriminá-la. E aí está para a história da humanidade, como Joana d'Arc foi uma heroína, não somente na guerra, da qual ela levava um estandarte, ela não matava, levando a esperança. E ela também foi heroína, defendendo a sua ligação espiritual e a sua missão com Cristo. Então, nós temos o exemplo de um espírito que percorreu todo esse caminho, até sua redenção, ao nível do sacrifício pessoal. Joana d'Arc é um excelente exemplo. Só que nós vamos trazer aqui o exemplo desse querido Afonso Ribeiro aqui no Brasil. O que aconteceu com ele? Quando Cabral chegou aqui e teve toda a egrégora espiritual recebendo ele aqui, com o contato com os tupiniquins, e eu tive a oportunidade única há pouco tempo de ir em Porto Seguro, exatamente nos locais que esses acontecimentos históricos ocorreram. Inclusive, quando eu cheguei na igreja de Porto Seguro, era um impacto tão forte de vibração que eu fiquei de longe observando, uma vibração tão sublime, que eu senti naquele local. E tem lá uma cruz imensa no local onde foi realizada a primeira missa. Então esse local, essa ligação com os povos que já viviam lá, os tupiniquins, foi um encontro que a espiritualidade preparou com todo cuidado, com todo carinho. Só que existiam demandas da coroa portuguesa. Uma dessas demandas é que era para descobrir, para explorar. A carta de Pedro Vaz Caminha era uma carta que dizia das riquezas, no lugar que tudo dá, que os povos indígenas, eles receberam a primeira missa com uma maior alegria, com maior adesão. Eles começaram a achar que era mais fácil catequizar os povos indígenas, que era um dos objetivos da igreja. Então houve todo um objetivo de interesses. E essa figura do degredado, que, repetindo o nome, é Afonso Ribeiro, ele foi deixado lá. Por quê? Porque o primeiro objetivo dele, ele era um criminoso. Criminoso, digo assim, aspas, porque na verdade ele não era criminoso, ele foi injustiçado e preso injustamente e ia cumprir um degredo fora do seu país, da sua família, injustamente. Tá? Esse caso. Não digo que são casos de todos, mas nesse caso específico foi isso. E ele tinha a missão de tentar entrar em contato com os povos indígenas e estabelecer algum tipo de relação com o objetivo de dominação, gente. Principalmente. Essa é a realidade. Então, esse primeiro contato, ele tinha esse objetivo de fazer. Só que os povos indígenas chegaram, observaram aquilo ali e mandaram ele embora. E está registrado na carta de Pedro Vaz Caminha que ele foi e voltou. Está exatamente assim, foi e voltou. Ou seja, ele não serviu ao que eles estavam querendo. O que eles fizeram? Pegaram o barco, como estava organizada a expedição, foram para as Índias e deixaram ele de degredado lá, ele mais um. Ele ficou de degredado. E ele entrou em pânico, em desespero. Em pânico não, desespero. Ele teve uma convulsão de choro, vendo a caravela se distanciando.
Na verdade, era uma nau, era maior que uma caravela. E ele se distanciando, e ele entrou em desespero, pegou o barco, e ele quis navegar para o mar adentro, com o objetivo de morrer. Só que, num determinado momento, ele faz uma súplica a Jesus. Nesse momento, né, que ele está em desespero. E aí eu queria ler a súplica dele. Jesus, tenha de piedade da minha infinita amargura. Enviai a morte ao meu espírito desterrado. Sou inocente, Senhor, e padeço a tirania da injustiça dos homens. Mas se a traição e a covardia me arrebataram da pátria, afastando dos meus olhos as paisagens queridas e os afetos mais santos do coração, essas mesmas calúnias não me separarão da vossa misericórdia. Então ele foi capaz de fazer essa prece a Jesus. Nesse instante, porém, o pobre exilado sente que uma alvorada de luz estranha lhe nasce no âmago da alma atribulada. Uma esperança nova se apossa de todas as suas fibras emotivas, e como por um delicado milagre, sua jangada rústica regressa celeramente à praia distante. Em vão, as ondas sinistras e poderosas tentam arrebatá-lo para o oceano largo. Uma força misteriosa o conduz à terra firme, onde o seu coração encontrava uma família nova. E quem recebeu esse espírito lá foram os povos indígenas que o acolheram. E ele constrói uma nova família. Ninguém sabe na história o que aconteceu depois com ele. Ninguém sabe na história se esse espírito conseguiu retornar à sua pátria. Mas esse foi o primeiro milagre realizado por Ismael nessas terras. E esse espírito foi capaz de vencer o desespero, fazer sua prece a Jesus, receber o milagre de Jesus, porque não estamos falando aqui de milagres não compreensíveis, estamos falando daquela misericórdia infinita do Mestre conosco. Ele volta para a terra com esperança e constrói uma nova família. Então, meus irmãos, nós fazemos parte dessa família. Nós fazemos parte da construção desse povo que teve esse sofrimento todo ao longo dos séculos, que passou por grandes desafios, por grandes provações, que continua vivendo suas dificuldades, continua vivendo as suas tribulações, mas tudo com o objetivo sacrossanto, inspirado pelo Mestre Jesus. Não esqueçamos disso. Não esqueçamos que existe um planejamento divino, um planejamento de Jesus, guiado por Ismael e por espíritos como Francisco de Assis e Joana d'Arc. Espíritos capazes, como esse desgarrado, que conseguiu vencer o desespero e faz parte do povo que vivemos. Então, nós somos fruto de tudo isso, de todas as benesses que a espiritualidade proporcionou a muitos espíritos que precisaram ter lições para voltar-se para o lado moral, não somente intelectual, não somente da coragem material de uma guerra, mas a coragem de vencer as suas dificuldades dia após dia, para buscar a sua elevação, vencendo, como diz a passagem aqui, que o sacrifício que exigem hoje de nós é do egoísmo, do orgulho e da vaidade. E, terminando aqui essa passagem, que eu tenho 2 minutos, fala no livro que o Brasil tem a missão de rememorar as bem-aventuranças.
Então vou ler só uma passagem da Bem-aventuranças aqui, que está em Mateus. O Sermão do Monte. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque é deles o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Essas passagens aqui são parte da história do nosso povo, que através dos séculos vem aprendendo as boas aventuranças e a mensagem do Cristo, vivenciando isso, para que esse desenvolvimento moral que nós precisamos possa também ser um farol para iluminar todos os povos. Agradeço a todos a paciência e fiquemos com Jesus. Agradecemos agora ao nosso palestrante que ele esteja sempre conosco, nos trazendo os seus estudos e que ele permaneça sempre nesse trabalho. Obrigada. O estudo de hoje está no livro Caminho, Verdade e Vida. A lição é 161, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, intitulado Aproveitemos. E destas coisas sois vós testemunhas. Está em Lucas, capítulo 24, versículo 48. Jesus sempre aproveitou o mínimo para produzir o máximo. Com 3 anos de apostolado, acendeu luzes para milênios, congregando pequena assembleia de 12 companheiros, renovou o mundo. Com uma pregação na montanha, inspirou milhões de almas para a vida eterna. Converte a esmola de uma viúva em lição imperecível de solidariedade. Corrigindo alguns espíritos perturbados, transforma o sistema judiciário da terra, erigindo o amai-vos uns aos outros para a felicidade humana. De 5 pães e 2 peixes, retira o alimento para milhares de famintos. Da ação de um Zaqueu bem intencionado, traça programa edificante para os mordomos da fortuna material. Da atitude de um fariseu orgulhoso, extrai a verdade que confunde os crentes menos sinceros. Curando alguns doentes, institui a medicina espiritual para todos os centros da terra. Faz de um grão de mostarda maravilhoso símbolo do reino de Deus. De uma dracma perdida, forma ensinamentos inesquecíveis sobre o amor espiritual. De uma cruz grosseira, grava a maior lição de divindade na história. De tudo isso, somos testemunhas em nossa condição de beneficiários. Em razão de nosso conhecimento, convém ouvirmos a própria consciência, que fazemos das bagatelas de nosso caminho. Estaremos aproveitando nossas oportunidades para fazer algo de bom?
Isso está em psicografia do Chico Xavier, não sei se eu falei, e é pelo Espírito Emmanuel. Pedimos aos médios que se posicione para o momento dos passes. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem. Que seja em teu nome, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe. Graças a Deus. Nessa lição, Emmanuel nos fala sobre o pouco tempo em que Jesus esteve em seu apostolado e o quanto ele ilumina até os dias de hoje. Jesus, em suas parábolas, ensinava utilizando pequenos e simples exemplos, mas que alcançava o coração de tantos. Muitos ainda não tinham condições para entendê-lo, mas sim senti-lo. Sentiam a sua vibração, o seu magnetismo, a sua autoridade moral, exemplos de sabedoria e amor, sem impor a sua vontade. Jesus teve 3 anos de apostolado, 3 anos em que caminhou com os seus discípulos humildes, alguns analfabetos, auxiliando, ensinando o amor, o perdão, a pacificação e tudo mais que até hoje está nos corações, na vontade de mudança e crescimento espiritual de muitos. E assim, aqui estamos todos nós, séculos e séculos depois, reunidos em seu nome, reunidos através do seu Evangelho, a bússola que nos leva até Deus, nosso Pai, a bússola que nos faz crescer espiritualmente. Às vezes, estamos envolvidos com a vida material e nos desculpamos na falta de tempo, muito trabalho, dificuldades com familiares e alegamos não termos condições de fazermos muito. Precisamos do máximo para fazer o mínimo. Jesus fez em pouco tempo o mínimo se transformar em máximo. Estamos nós aproveitando os nossos tempos? Estamos aproveitando os recursos que nos chegam de Deus, que nos provê de tudo que necessitamos para o nosso progresso? Precisamos fazer todo esforço possível para que o nosso valioso tempo seja preenchido com tudo que engrandece a alma. Temos os ensinamentos de Jesus no seu Evangelho e os esclarecimentos dos espíritos trabalhadores desta casa e de tantas outras, trabalhadores do Cristo, que nos trazem os direcionamentos, o consolo, o fortalecimento e incentivos para caminharmos com Jesus. O nosso tempo é valioso, os caminhos nos foi aberto por Jesus e Ele está à frente de todos nós e só nos cabe segui-lo. Estamos em posse desse grandioso tesouro que Ele nos deixou, o seu Evangelho. Esse é o ouro mais precioso para todos nós, o que nos leva até as nossas conquistas, o nosso aprimoramento,
a nossa elevação espiritual. Todos nós estamos envolvidos na matéria, mas lembremos sempre do verdadeiro motivo de nossas vidas. Que possamos valorizar cada minuto, lembrando sempre de que cada minuto importa, e até nos momentos de distrações e lazer, que seja de elevação e alegria, buscando ambientes amenos que nos eleve e que renove a nossa energia. E quando chegar nos nossos pensamentos que pouco podemos fazer, que somos pequeninos perante a grandiosidade de Jesus e dos bons espíritos, lembremos do óbolo da viúva, uma única moeda dada de coração, com tamanho sentimento, que até hoje nos serve de exemplo de solidariedade. Lembremos de que com pouco pães e peixes, Jesus alimentou uma multidão. O bem sempre recebe ajuda do alto, e o maior beneficiário seremos todos nós. Que assim seja. Graças a Deus. Mestre amado, agradecidos estamos por tudo o que recebemos essa tarde, todos os ensinamentos, as chuvas de bênçãos. Nosso coração está repleto de alegria e confiança. Agradecidos estamos por estarmos aqui mais uma vez e que possamos levar para os nossos lares esse sentimento de paz, de tranquilidade, de consolo, de tudo que a gente recebeu essa tarde. Nosso coração está cheio de coisas boas e de sentimentos bons. Então, que a gente multiplique o que a gente recebeu hoje aqui, nos nossos lares, nos nossos lugares onde a gente estiver, enfim, Mestre amado. Fortalece em nós a vontade sempre de fazer o bem, sempre de fazer o melhor, sempre de fazer o bem feito, sempre ligados a Ti, aos Teus ensinamentos, ao Teu exemplo, à Tua coragem, ao Teu amor, Mestre amado. Que possamos, sim, voltar para os nossos lares agradecidos com as Tuas bênçãos. E que seja em Teu nome, em nome de Maria de Nazaré, em nome da espiritualidade amiga da nossa casa, nosso porto seguro, e acima de Deus, e acima de tudo, em nome de Deus, encerramos a prece, terminando assim nosso estudo da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus.